Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Mais uma noite estamos aqui com muita alegria, com muito prazer para trazer um pouquinho a palavra da Umbanda, para trazer um pouquinho dessas energias até vocês, da nossa fé. Estamos aqui na Terreira dos Sete Flechas, na Rua São Francisco, número 70, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Canoas. E hoje está aqui a nossa companhia, meu amigo, meu afilhado de coroação, porque eu fui paraninfo da turma dele, Matheus, e nosso médium daqui da Terreira. E pode dar boa noite e te apresentar para o pessoal, Matheus. Boa noite a todos. Conforme o Giano falou, me chamo Matheus. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, né? Minha experiência no sentido, né, realmente, né, na palavra espiritual. Antes mesmo de conhecer a Umbanda, né, eu fui de uma família, minha criação foi Testemunho de Jeová. E, né, muitos vão pensar, mas o que tem a ver Testemunho de Jeová com Umbanda? Realmente, são opostos. Opostos no sentido do quê? A forma da religião, realmente, né, naquilo que eles creem. Entretanto, o objetivo e realmente o caminho é o mesmo. Mudam as formas, mas o caminho e o objetivo é o mesmo. Qual é o objetivo de todas as religiões? É o amor, não é mesmo? É o amor. É chegar no princípio onde eu posso ajudar o todo. E tinha uma coisa muito interessante na Testemunho de Jeová que sempre me chamou muita atenção. A gente fazia, meu pai, me lembro, né, desde pequeno, meu pai fazia uma coisa muito interessante. Nos reunia numa mesa e sempre era no mesmo dia, no mesmo horário. E a gente fazia o estudo da Bíblia. Então, como procedia? Nós sentávamos na mesa, meu pai escolhia um capítulo, meu pai fazia uma oração e a gente começava. E aí ele começava a fazer as perguntas. O que vocês entenderam disso? O que vocês acharam disso? E a gente ia explorando aquilo. Isso sempre me chamou a atenção, porque era um momento onde a gente parávamos todos de fazer tudo, parávamos de fazer nossas atividades e demais coisas, e era um momento de a gente refletir, pensar naquilo que a gente está fazendo, de como que a gente via a vida, né? E realmente será que estava conforme ou não aquilo que o Criador, né, o nosso Senhor, realmente nos incumbiu, realmente nos ensinou. E aquilo ficou guardado, aquela sementinha, certo? E aí, claro, fui crescendo, etc. E até que um dia eu acabei, né, caindo de paraquedas na Umbanda. Como que eu caí de paraquedas na Umbanda, né? Um dia a Victoria, né? Obviamente a família dela já é de umbandista, etc. E eu não sabia disso, eu não sabia. E aí um dia ela foi lá e, Matheus, o que tu acha lá de a gente ver o terreiro do... eu fiquei apavorado, nem queria ir, né? Levou um tempo, realmente levou um certo tempo, sei lá, fui acho que umas 3, 4 vezes, só para pisar no terreiro. Quando eu pisei no terreiro, fiquei olhando aquilo, meu Deus, onde eu tô, o que está acontecendo aqui? E eu me lembro, quando eu fiquei lá na frente, né? Uma vez eu fiquei lá na frente, o pai Bento passou por mim e disse, o que tu tá fazendo aqui? Tu é louco, né? Tá numa casa de loucos, ele sempre brincava com isso. E, claro, brincando, né? Sendo extrovertido. E até que um dia teve uma sessão de povo do Oriente, que realmente aquilo mexeu comigo. E eu entendi a essência da Umbanda, entendi a energia, entendi o propósito. E aquilo realmente me pegou, né? Fiquei durante o tempo, enfim, me formei lá até mesmo, né? Foi Parani, foi tudo certo. E depois tive o prazer de ser convidado, né? Por esse médium, né? Que, meu ver, é espetacular, realmente uma pessoa simples, humilde e muito inteligente. Consegue abordar todo esse conhecimento de uma forma e te passar de uma forma bem simples. Realmente é uma honra estar aqui hoje. E fui convidado, tive essa honra. E, obviamente, na corrente aqui tinham outros médios realmente, né, espetaculares. Realmente, amigos, né? Amigos mesmo. Assim, ó, sem palavras, né? Realmente com uma carga de conhecimento, né, de conhecimento e realmente foi um grande prazer estar aqui. E eu fui surpreendido uma vez. Surpreendido pela Dona Terezinha. Ao final de uma sessão, chegou para mim, né, bem espontânea e falou o seguinte, não ficarei por muito tempo e peço que você dê continuidade no Evangelho. Aquilo, no momento eu nem sabia o que estava acontecendo, nem caiu a ficha.
Para mim não fez sentido nenhum naquele momento e realmente não caiu a ficha. Porém, passaram-se acho que 2 semanas, algum tempo, um curto período de tempo, e ela partiu, acabou partindo, né? Indo para o plano espiritual. E aí caiu a ficha, tia, realmente eu tô aqui, me lançou esse evangelho, essa missão, e realmente eu tenho que dar continuidade. Aí se tornou nosso orador principal. Né? Pois é, tornei o orador principal. Na abertura das sessões, para quem não veio ainda na Terreira dos 7 Flechas, na abertura das nossas sessões, a gente dedica 15 minutos ao Evangelho. Então a gente sempre tem um médium que estuda o Evangelho, né? E que profere, lê um pedacinho, como nós vamos fazer aqui hoje. Exatamente. Né? E a intenção é essa, é divulgar a palavra do Evangelho, né? Mas e aí, Matheus? Aí tu assumiu esse encargo. Exatamente. Aí assumi e realmente, assim, ó, sem palavras. Aqueles que estão vendo, claro, sentem a energia, sentem a emoção. Mas quando tu está aqui na frente do Congá, lendo o Evangelho, tu sente todas as energias, o amparo espiritual, né? Realmente é indescritível, não tem como descrever, né? Realmente a sensação, a emoção que é estar aqui na frente e tu percebe que você não está falando apenas para o plano material, mas sim para o espiritual, principalmente, né? Então é emocionante, realmente a energia tu consegue sentir no ambiente, tá? E, claro, o Juliano continua dando a continuidade, né? Trazendo mais temas, etc. E aí ele nos fez essa provocação no sentido fazer evangelho no lar. E eu fui, né? Como que funciona o evangelho no lar? Como funciona? Quais são os passos? E aí vem aquela sementinha que eu tinha guardado lá há tempos, anos atrás. Lá no teu pai. Lá no meu pai. Reuni a família, né? No momento, esquece todas as atividades, todos os problemas do mundo que aconteceram e é a família ali buscando um contato, uma conexão com o nosso Pai, nosso Senhor, com o plano espiritual. E é com isso hoje que a gente, né, vamos tentar, né, claro, conforme eu disse, obviamente não sou a pessoa que tem mais conhecimento, né, nem longe disso, mas estou aqui para compartilhar, obviamente, trazer um pouco da minha visão, né, daquilo que eu acredito no momento e compartilhar também alguns materiais que eu acho bem fundamentais para aqueles que querem prosseguir com o Evangelho. Que assim seja, Matheus. Então nós vamos fazer uma pequena abertura com algumas orações, alguns pontos de Umbanda para transmitir essa vibração bem gostosa. Hoje aqui a casa está defumada, tá toda ela muito bem vibrada e nós queremos transmitir essa vibração para todos vocês dentro das suas casas. Nosso Congá já está iluminado, ao lado das velinhas já tem 2 copinhos d'água. Quem tiver um ponto de luz em casa, né, peço que acenda a sua luz, evoque as forças da natureza, a proteção espiritual. Pode colocar uma aguinha para fluidificar, né, para que as entidades espirituais fluidifiquem esta água e sirva de cura depois para que a gente possa tomar. E eu, nesse momento, quero convidar todos vocês para nós fazermos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, nos mares, nas matas, em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dai-nos o sublime sentimento do perdão para os que nos ofenderam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores e ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Envia, Pai, um raio da tua divina complacência, luz e misericórdia para teus filhos pecadores que aqui labutam pelo bem da humanidade, nossa irmã. Que assim seja.
Que esta prece possa se transformar num orvalho de luz, atingindo todos aqueles que estão nos ouvindo. Que essa prece possa se transformar em saúde material e espiritual a todos os irmãos que sabemos que estão doentes, nos hospitais ou nas suas casas. Assim pedimos às entidades espirituais que levem da nossa energia, do nosso amor, transmutando o nosso amor em saúde material e espiritual a todos os irmãos que estão necessitados. Viva Deus! Salve as 7 linhas da Umbanda, Saravá a Umbanda. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. É do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Umbanda é paz e amor, o mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Saravá Umbanda, que Deus criou para a prática da caridade espiritual, para a manifestação dos simples caboclos, dos humildes pretos velhos. Que essas entidades espirituais, tão simples, tão humildes, possam se manifestar nos nossos terreiros, trazendo a palavra do Cristo, a palavra da prática da caridade e do amor ao próximo. Saravá todas as entidades da Umbanda. Adeus. Vamos cantar um pontinho da Mãe Maria? Nós somos filhos da Mãe Maria, netos da Mãe Maria, então ela está sempre com a gente, não tem como não saudar essa entidade. Salve Mãe Maria. Mãe Maria, amanhã é um novo dia, será sempre de alegria e de esplendor. Nós sabemos que a vida é harmonia e por isso viveremos com amor. Nós sabemos que a vida é harmonia e por isso viveremos com amor. Mãe Maria, proteja os seus filhos, viemos lhe pedir com devoção suas bênçãos e paz ao nosso espírito, seu amor em nossos corações. Queremos aprender a ser amigos, queremos aprender a perdoar. Quem dá mais é sempre quem mais ganha. Quem perdoa é quem sabe mais amar. Quem dá mais é sempre quem mais ganha. Quem perdoa é quem sabe mais amar. Salve Mãe Maria. Nós te pedimos, Senhora, do fundo dos nossos corações, que nos abençoe nesta hora, que abençoe todos aqueles que estiverem nos ouvindo, que possa levar a palavra do amor, a palavra da caridade, a esperança a todos os filhos. Salve Mãe Maria. Adeus. Então, Mateus, vamos falar um pouquinho do Evangelho no Lar? Então, eu vou deixar a palavra um pouquinho contigo. Tu escolhe, tem tanto material aqui, gente. Ele trouxe as coisas do Evangelho no Lar, ele trouxe a parte do Evangelho que fala sobre a coletânea das preces espíritas que está no final. Eu vou deixar a palavra com o nosso amigo Mateus e vamos junto conversando aí. Ótimo, perfeito. Bom, vou começar então falando um pouquinho sobre qual é a importância do Evangelho, qual é o objetivo realmente do Evangelho.
e principalmente o evangelho dentro do lar, tá? Então vamos lá. Esse material que eu peguei aqui, só para esclarecer um pouco vocês, esse material aqui é Evangelho no Lar e no Coração, tá? Da Federação Espírita Brasileira. Tá? Eu estou utilizando esse material aqui como base porque eu achei bem interessante, tá? A forma que ele aborda é bem simples, né? Objetiva, mas é bem esclarecedora. Então acredito que, com certeza, para aqueles que não sabem ou já sabem, vai auxiliar de alguma forma, tá? Então começa aqui com uma frase, né, de Emmanuel. Se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. É incontestável a escalada da violência que afeta a sociedade humana em nível mundial. Perplexa, diante de diferentes formas de manifestação da violência, pais, pensadores, educadores e autoridades públicas se sentem impotentes em desacelerar esse surto de desamor. Cada país tem o seu cenário particular, em função dos autores e das causas, mas, na essência, todas essas manifestações têm suas raízes na formação moral das criaturas. E qual é a visão espírita, né, da reencarnação? Não resta a menor dúvida de que este cenário de conflitos guarda relação íntima com o adiantamento moral das pessoas que reencarnam em nosso planeta. Ensina-nos a doutrina espírita que a reencarnação é uma lei natural, portanto, divina, que nos aponta duas finalidades básicas para o reencarnado. Então, quais são essas finalidades básicas para o reencarnado? É uma oportunidade concedida pela providência divina para a correção de erros do passado e uma forma de contribuir com o progresso da humanidade. É dessa forma que a criatura pode acelerar a sua evolução, melhorando-se moralmente e ajudando os outros a se melhorarem. Nesse sentido, estamos convivendo com um número incalculável de espíritos encarnados, com os quais temos compromissos espirituais originários dos relacionamentos de existência anteriores. E simultaneamente convivemos com os espíritos desencarnados, com os quais nos relacionamos pelo pensamento ou através das faculdades medianímicas. São duas humanidades situadas em dimensões diferentes, mas que se interpenetram e se entrelaçam. Assim, criaturas pacíficas e violentas se mesclam na sociedade humana, de tal forma que aquele que sabe mais ajude o que menos conhece e compreende, para que se cumpram os desígnios de Deus. Sejamos uma família universal unida pela lei do amor. E realmente, se a gente vê, é o que acontece hoje. É o cenário que estamos passando. Temos aí, né, um vírus, né, trazendo muitos malefícios, doenças, pessoas que fizeram, né, partiram em grande escala, milhões de pessoas com doenças, muita violência, né? Estamos vendo o caos mesmo em alguns países devido à fome, etc. E realmente é o que estamos vendo. E aqui ele diz, segundo o Espiritismo, que a reencarnação, o objetivo dela tem dois fatores principais. Pessoas que vieram resgatar, né, que tiveram algumas vidas passadas e hoje vêm resgatar, e outras pessoas que vieram aqui auxiliar essas pessoas, auxiliar outros demais. Então temos dois objetivos no planeta Terra. E qual é a importância do lar, né, no sentido da educação? Por que é importante ter educação? Será que a gente pode minimizar? Será que a gente pode talvez diminuir esses impactos da violência, né, e outros demais que são causados pelo homem? Será que realmente tem como? Será que é possível? Ou será que não tem outra forma? Da onde vêm essas questões de violência, né? Vemos aí muito agressão, né? Homens agredindo as mulheres, né? A agressão física, tanto na rua, muito estresse, falta de paciência. Será que da onde que surge isso? Será que tem alguma origem, alguma raiz? Então aqui, segundo o Espiritismo, é no lar que os espíritos se reencontram, sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente são oferecidas oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando os reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante,
Quando se atribui a reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva, através de novas experiências, no impacto no campo intelectual e moral. Coerente com essa visão, afirma Emmanuel, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então a gente percebe que realmente a estrutura, a raiz, conforme uma árvore, né? Pensamos que na ascensão de qualquer criatura, né? Ou seja, uma pessoa, a sua ascensão depende de uma base firme, uma base sólida. Assim como uma árvore possui raízes profundas, e quanto mais profundas, mais realmente ela conseguirá suportar, crescer e suportar tempestades, é a mesma coisa que uma pessoa. Imagina uma pessoa com uma base frágil, né? Um ambiente muito hostil, um ambiente com muita violência, um ambiente sem muita educação, realmente sem muito contato, sem muito amor. Obviamente que essas raízes não serão tão profundas, ou seja, ela não terá tanta base para suportar e realmente, quando for para o mundo, obviamente ela será o quê? Será realmente o reflexo daquela família, daquilo que ela possui como história, certo? Então, é mais ou menos isso. Por isso que a família é uma coisa assim, esse é um valor, né, que a gente carrega forte, que a gente divulga e ele está vinculado, né, ao espiritismo, ao cristianismo e ao nosso trabalho. Então, estar com a família, né, fazer o evangelho no lar, junto da família, junto do o esposo do lado da esposa, junto com o filho, poder parar 15 minutos por semana, 20 minutos por semana, o que são 20 minutos numa semana, e fazer assim 20 minutinhos uma reunião familiar, como o Mateus contou lá no início, né? Que o pai dele fazia o evangelho no lar, fazia exatamente como é o evangelho. Nós estamos usando a ferramenta que é o evangelho segundo o espiritismo. Exatamente. Mas por que não pode ser feito com a Bíblia? Exatamente. Claro que pode ser feito com a Bíblia. E mais do que isso, deixou gravado uma sementinha no peito dele de aquele momento de união familiar. Exatamente. Aquele momento de reflexão. Será que essa semana eu agi certo? Brigando com meu irmão, brigando com a minha mãe, brigando com meu colega, com meu pai? Então, estudar o Evangelho, estudar as máximas do Cristo, refletir sobre suas próprias ações, que este é o significado de estudar o Evangelho. Nós não estudamos o Evangelho para decorar a Bíblia. Nós não temos intenção alguma em decorar o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, ou decorar a Bíblia, nada disso, né? O objetivo é interpretar e trazer para a minha vida. Será que eu estou sendo um bom cristão? Será que eu estou seguindo o exemplo, o divino exemplo do Cristo? A gente sempre fala nos momentos de dificuldade, às vezes quando a gente não sabe qual caminho percorrer. Esses dias eu li num livro, né? Quando a gente tem essa dúvida, mas e agora? Eu tomo essa decisão ou tomo aquela decisão? E uma pergunta que ajuda a gente a tomar decisões é: o que Cristo faria? Exato. O que Cristo faria no meu lugar? Claro que nós não somos ninguém perto do Cristo, né? Nós não temos a altura espiritual dele, mas isso nos ajuda a refletir o que é o certo, né? Então, desculpa ter interrompido. Não, segue, com certeza. Segue o barco aí, Mateus. Realmente, o objetivo, que nem a gente está falando, não é que realmente dizer como fazer, é essa forma, ingestar, obviamente que não. Tem que fazer como o Evangelho, tem que ser assim. Por isso até mesmo, né, pedir obviamente devido à casa, né, sei as normas, os regulamentos, pedir para não vir hoje de branco com o meu uniforme, para isso mesmo, né? Para saber realmente que o Evangelho não precisa ter guias, não precisa ter um uniforme, não precisa ter um congá que nem esse aqui, não precisa. Por quê? É da forma simples, da forma objetiva, da forma mais humilde, certo? Porque o objetivo realmente é a interação, a reflexão, conforme o Juliano falou, né? Então, por isso que eu pedi, né, até a permissão do Juliano para vir assim, de forma mais simples, né, para a gente poder passar o Evangelho da forma que ele é, simples. Não que tem que fazer de uma forma simples, enfim. Não exige ritual. Exatamente. Né? O verdadeiro Evangelho não exige ritual. Exatamente. O ritual é realmente querer
entender, né? Por que a gente tem que ler tantas vezes as mesmas coisas? Porque cada vez que a gente lê, a gente reflete aquilo de novo. Exatamente, perfeito. Mas segue lá, Matheus. Então, a gente está, né, vamos dar uma continuidade. Dando continuidade, a gente viu que temos hoje vivendo, né, grandes desafios, muitas violências, etc. E nós vimos também que a base, né, a grande escola é a casa, é a família, né? Realmente a base de toda a vida, de todo ser, realmente é a família, é o lar, né? É o lar. Mas o que é aquilo, o que pode nortear, auxiliar, né? Qual ferramenta realmente pode nos auxiliar na questão da educação, né? Aquelas famílias, o que poderia fazermos, né, para realmente melhorar? Aí, segundo, né, o Espiritismo, temos aqui: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios têm essa felicidade comum. E é verdade. Segundo o André Luiz, os espíritas, em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. E aqui, né, não apenas participantes de grupos mediúnicos, qualquer pessoa, independente da religião, qualquer pessoa. Pelo menos, semanalmente, é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes, capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Pelo menos uma vez por semana, reúna a tua família então, e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente, rota de amor e sabedoria em tua casa. E se desejares felicidade na terra, incorpora ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. A transformação do lar em célula viva do cristianismo, operante, constitui labor impostergável. Isso porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa, sobre a qual repousam os sustentáculos das nacionalidades progressistas. Acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Então olha que, né, olha esse final aqui, olha que a Joana de Ângeles enfatiza: acende o sol do Evangelho em casa, né? Ou seja, o Evangelho é uma luz, é um momento único onde se abre, né, realmente, e tem um amparo espiritual muito grande. Reúne-te com os teus, ou seja, com a sua família, para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Né? Esse final aqui, eu gostei muito da forma que ela falou, expressou, porque eu acho que ela realmente conseguiu expressar o que é o Evangelho, o impacto, os resultados do Evangelho no lar. Então a gente tem também as finalidades, a importância, conforme nós estávamos falando. Então estudar o que o Evangelho possibilita: compreender os ensinamentos cristãos, né, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família. Olha que importante. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade, de união. Às vezes as famílias chegam em casa, obviamente, cansado do dia a dia, estresse. A criança vai lá para o videogame, vai para o celular, os pais vão fazer outras coisas e assim vai. Não cria a rotina de poder se unir. De conversar, de ver, olhar olho no olho, né? Às vezes as famílias acabam se comunicando mais através das redes sociais do que olho no olho, do que pessoalmente. Exatamente. E isso cria uma lacuna que impacta naquilo que estávamos dizendo, a base, na estrutura. A base. Às vezes não precisa nem de violência para acontecer essa desunião, né? Que a gente estava comentando. Às vezes uma coisa tão simples, né? Às vezes uma coisa que a gente não vê, que a gente acha que é natural, que não haverá um impacto, mas com certeza na vida de uma pessoa no futuro pode ocasionar. Tantas crianças hoje, né, Matheus? Tantos jovens presos dentro, às vezes, dos seus quartos, jogando videogame ou no computador, né? Dias a fio, semanas a fio, e a família não tem aquele momento, né, nem de se reunir, às vezes nem para almoçar na mesma mesa, nem para tomar um café na mesma mesa, muito menos para orar junto.
E orar, gente, é algo que transforma o ser, né? Quando a gente ora, a gente pede, né? E quando a gente pede, é um ato, um exercício de humildade pedir. Exatamente. Porque não está ao meu alcance, eu preciso pedir a Deus por uma luz, por uma ajuda, por um emprego novo, por um emprego, ou seja, por uma doença, por uma cura de uma doença. Então, pedir junto é um ato de praticar humildade, né? E assim a gente ensina o nosso filho a também praticar, o nosso amigo, e às vezes a gente ensina inclusive o nosso pai e a nossa mãe, que não tiveram esse tempo, que talvez seus pais não tiveram esse zelo com ele, né? Então, conversar, orar é também algo que se aprende. Então, vamos fazer junto, né? Vamos tentar, gente, porque esse pequeno ato de fazer o Evangelho no lar, ele é tão transformador, tão transformador. Quando a gente que faz o Evangelho no lar, quando a gente chega em casa, assim, dá um conforto, graças a Deus eu cheguei na minha casa, né? Porque a nossa casa se transforma num templo de luz. Um templo de... Pode continuar, desculpa, Matheus. Capaz, pode interromper quando precisar. Outro momento, então, a gente falou, né, pelo momento de paz que ele proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada uma vivência tranquila e equilibrada. Higienizar o lar por pensamentos, olha que interessante, higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Ou seja, também tem esse impacto, porque todos estão se alinhando numa nível vibratório, numa linha vibratória, querendo que o bem, o melhor. Então, consequentemente, os pensamentos, sentimentos serão elevados, certo? Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Então, vê que o Evangelho, não apenas no lar, mas assim também na parte externa, né? No nosso dia a dia, no trânsito, vocês verão também que a gente vai começar a pensar mais antes de falar, a gente vai começar a pensar mais antes de fazer, a gente vai respirar mais, a gente vai pensar. Claro, o sentimento haverá, claro, é normal ter esse sentimento, mas tu vai aprender a lidar com o sentimento, vai aprender a transformar aquele sentimento em outra ação. Às vezes, numa situação de conflito, às vezes a calma e a forma que tu responde acaba amenizando e cortando. Muda, né? Muda o resultado. Muda o resultado. Isso eu sei porque eu tenho praticado. Obviamente a gente tem, né, momentos, mas realmente a forma que você fala e você reage àquela situação acaba impactando. Porque às vezes tu acaba perdendo um amigo, alguém que tu gosta, por algum conflito, e sendo que tu poderia ter falado de outra forma. E às vezes aquela pessoa com que estava te tratando de forma hostil, ríspida, ela estava precisando de um conselho, de uma ajuda, talvez ser ouvida, e tu não sabia disso. Então, pensar antes de agir, pensar antes de fazer, é muito importante. Muito bom. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Esse eu acho que é das finalidades mais importantes, né? Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, às vezes, com certeza, cada um está em uma parte, cada um chega em casa com uma elevação ou uma energia diferente. E quando a gente faz o Evangelho, serve para quê? Para equilibrar e elevar. Equilibra e eleva toda aquela energia. Então, aquele que está, obviamente, mais triste, mais chateado, acaba sendo contagiado pelo outro. Contagiado pelo bem. Pelo bem. Não é? E toda essa energia vai para onde? Vai para o mundo, para o universo. Exatamente. A mudança do mundo começa dentro da nossa casa. Exatamente. Na sala da nossa casa. É lá que começa a mudança do mundo. Exatamente. O mundo é espelho, reflexo do que acontece na casa de cada um de nós. Dentro do lar. Tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Então, olha só que frase. Quando o ensinamento do mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, olha que né? Templo doméstico. Templo doméstico, não é uma casa, não é? Quando a gente pensa em casa, a gente pensa em concreto, pensa em quatro, né? Pensa em coisas materiais, mas olha onde a gente fica. É um templo, né? Considerado um templo. Os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Eu acho que essa frase realmente é muito importante.
E aí, como a gente faz, então, né? Não como faz, né? Não vamos engessar, mas qual é o norte, né? Por onde a gente pode começar, quais são os passos? Obviamente, como a gente disse, não dá para engessar. Tudo depende de cada um, né? Depende de cada pessoa, é diferente, cada lar, cada ambiente. Então, como faz? Escolha na semana um dia e horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. A criança também pode fazer parte da reunião. Pode ocorrer a presença de visitantes ocasionais. Por exemplo, estamos fazendo aqui o evangelho e daqui a pouco, né? Chega uma visita. Chega uma visita. E aí, a gente manda a visita embora? A gente deixa a visita batendo lá fora? Né? Segundo o evangelho, a gente, né, pede, né, até abre a oportunidade dessa pessoa participar. Convida ela. Convida a pessoa, né? Caso não sejam espíritas, deve ser esclarecido sobre a finalidade da reunião. Bom, a gente está, né? Daí diga para a pessoa, estamos realizando aqui uma reunião que visa isso. Pergunta se ela está realmente aberta e se ela quer participar. Vou abrir um parênteses. Não é uma sessão espírita, gente. Exatamente. Não é evocação de entidades para psicografia, para exercer um mediunismo. Não, o lugar de exercer mediunidade é dentro do centro espírita, é dentro da terreira de Umbanda, é dentro do seu templo religioso. Agora, o lar da gente é o lugar de nós exercermos a nossa fé. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler o Evangelho, né? Ler e compreender e discutir. Vou deixar o Matheus falar. Exatamente. Então, um roteiro bem simples, né? Só para a gente ter um norte. Início da reunião, prece simples e espontânea, conforme meu pai fazia na época. Uma prece simples e espontânea, a gente chama o pessoal, né? Reúne a família, senta na mesa, ou fica em algum lugar mais confortável. Início da reunião, prece simples e espontânea, que o meu pai já fazia. Leitura de Evangelho segundo o Espiritismo, começar desde o prefácio, lendo um item ou dois sempre em sequência. Comentários sobre o texto lido, é o que meu pai já fazia na época, né? Deve ser breves e contando com a participação dos presentes, evidenciando o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Então a gente, além de ler, a gente vai fazer, como se aplica no dia a dia, o que tu entendeu, o que você achou. Às vezes tem palavras ali que a gente não conhece, pega o dicionário. Exato. Meu pai fazia isso na época. Não conhece uma palavra, acha difícil, não entendeu? Pega o dicionário. Pega o dicionário, lê o significado para a gente entender. Às vezes uma palavra pode mudar todo o contexto. Vibrações. Pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a humanidade, por todos os governantes e por aqueles que têm sob essa responsabilidade crianças, jovens, adultos e idosos. Pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo próprio lar dos participantes, mentalizando paz, harmonia e saúde para o corpo e para o espírito. Então, uma vibração, né? A gente tem que manter uma vibração, realmente elevar nossa vibração. Pedidos, tá? Pode-se pedir pelos parentes, amigos, por pessoas que não participem do ciclo de amizades e por toda a humanidade. Então a gente pode fazer pedidos, solicitações, até porque é um ambiente bem propício para isso, até pelo amparo todo espiritual. E a gente realiza também uma prece de encerramento, simples, sincera e espontânea. Depois a gente vai falar sobre oração, prece, e realmente isso aqui depois com certeza vai fazer todo sentido. Prece de encerramento, simples, sincera e espontânea. Eu acho que essa é a receita do bolo, né? Podemos dizer assim. Agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Então, aqui a gente pode explorar um pouquinho, né? Claro que a gente também tem um tempo, mas a gente pode, eu acho que explorar bem assim a questão do Evangelho, né? Por quê, como funciona, no nosso momento, a gente pode dizer como se faz, passo a passo, né? Não sei se depois quiser dizer como tu faz na tua casa. Não, é exatamente isso, né? A Terezinha, né? Que era a nossa médium, nossa líder do Evangelho aqui, né? Ela nos ensinou a fazer o Evangelho no lar, né? Eu, como bom umbandista, né? Botei uma pitadinha de sal, né? Eu acendo uma vela em casa. Eu sei que normalmente espíritas não acendem vela em casa, mas o umbandista ele movimenta energia. E eu sei que acender uma vela é chamar luz para dentro da nossa casa. Então, essa foi a única pitadinha que eu coloquei. E cada um vai arranjar a sua forma, né? Então, em cada lar é um lar. Né? Se a gente for ler assim a rigor, né, conforme orienta nos
no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, eles orientam as pessoas a sentarem numa mesa. Lá em casa, como tem criança pequena em casa, a gente senta no sofá, porque na mesa ele não para. Sim, sim. Né? Mas, poxa, faz diferença fazer Evangelho no lar sentado no sofá ou sentado numa mesa, né? À mesa? Claro que não, né? Então, são pequenos detalhes, mas o importante é que, como o Mateus disse, né? Qual o objetivo disso tudo? É a reforma íntima, é nos reformarmos. O nosso mundo é um mundo de regeneração, é um mundo de expiação, né? Ou seja, nós estamos sendo testados, né? E está se transformando num mundo de regeneração, ou seja, nós precisamos nos regenerar. Essa é a verdade. Com certeza. Né? Como? Através do exemplo do Cristo e de tantos outros espíritos iluminados que desceram à Terra. Mas ele é o divino modelo. Né? Nós já estamos com 40 minutos, mas fala um pouquinho das preces. Perfeito. O pessoal gosta de ler o Evangelho e geralmente abre ao acaso, né? Então, conforme o Mateus disse, eu vou reforçar aqui. Para quem nunca leu o Evangelho de ponta a ponta, o segundo Espiritismo, leia desde o prefácio à última folha do Evangelho, a última página. Porque aí vocês terão lido ao menos uma vez, por exemplo, todas as preces. E o Mateus quer falar aqui para a gente justamente do último capítulo do Evangelho, que é uma coletânea de preces espíritas. Então, dando continuidade, realmente, do Evangelho é o capítulo que eu mais tenho apreço, né? É uma coletânea, né, na minha opinião, já pode fazer até um livro, apenas conhecer aqui, né? Sim. E aqui a coletânea de preces espíritas serve para quê? Como a gente tinha dito, né? Ele não é engessar, é tornar um norte, para nortear. Até aproveitando, pelo menos que eu li, né, o significado, posso estar equivocado, mas o significado entre oração e prece é uma diferença. Oração e prece. A gente já tem um texto pronto, né? Por exemplo, aquela clássica oração do Pai Nosso, né? Já temos um texto pronto. E tem a outra também que a gente acaba saindo do coração, conforme a gente tinha dito, de forma simples, sincera e espontânea, né? Então, essa é a diferença. O impacto, alguma coisa em vibração? Claro que não. O importante é sempre a gente colocar, né, nosso coração, nosso sentimento, realmente. E aqui é muito importante a gente fazer isso, de forma simples, sincera e espontânea. Então, na coletânea, né, no final do livro do Evangelho, a gente tem. Então, a gente tem preces pessoais, prece para as pessoas próximas, prece para as pessoas que partiram e demais. Eu vou ler uma aqui para a gente ter uma noção de como funciona. Então, a preces gerais, tá? Prece. Deus Todo-Poderoso, permiti que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de acreditar-me ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia enganar-me sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento contrário à caridade em relação aos outros médios. Se for induzido ao erro, inspirai alguém a ideia de me advertir, e a mim a humildade para aceitar a crítica com reconhecimento, e aceitar para mim, e não para os outros, os conselhos que os bons espíritos queiram dar-me. Se me sentir tentado a enganar, seja no que for, ou a mim envaidecer da faculdade que vos aprove dar-me, suplico que a retirei de mim, para que não seja desviada de seu objetivo providencial, o bem de todos e meu próprio aperfeiçoamento moral. Olha que profunda, olha que realmente, né, que benefício pode trazer essa prece que a gente pode aplicar. A gente pode modificar, claro, a gente pode adaptar conforme o nosso dia a dia e conforme nossas vontades. Mas olha que importante, olha que tu vê o direcionamento dessa prece. Para a gente ter um outro exemplo, vou pegar aqui um outro exemplo de prece também. A prece aqui agora é aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Então, bom, eu quero fazer alguma prece para o meu anjo guardião, aos espíritos protetores. Como que eu faço? Como que eu inicio uma prece? Então, vamos lá. Meu Deus, permita que os bons espíritos que me assistem venham para ajudar-me quando eu me achar em dificuldades e me sustentem se eu vacilar. Faze, Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que eles sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia.
Fazei, enfim, que eu encontre neles a força que me falta para as provas da vida e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Espíritos amados, anjos guardiões, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens. Sede nossos protetores nas provas de nossa vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo o que for bom, detendo-nos no caminho do mal. Que a vossa doce influência penetre nossas almas. Fazei que nós sintamos que um amigo devotado está aqui, perto de nós, vendo os nossos sofrimentos e participando de nossas alegrias. E vós, meu bom anjo, não me abandoneis. Necessito de vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que convier a Deus enviar-me. Olha que linda essa prece. É linda. Acho muito lindo. A gente tem muitas, inúmeras, conforme eu disse. Pode ler mesmo, está muito bom, mas vamos ler, então, perfeito. Sim. Então temos para corrigir um defeito. Bom, corrigir um defeito, vamos lá. Vós me destes, meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Ora, a partir do momento que reconheço que tal coisa é má, sou culpado e não me esforçar para resistir a ele. Preservar-me do orgulho que poderia impedir-me de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me instigar a neles preservar. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado. E aí você coloca, obviamente, aquela inclinação. O defeito, né? O defeito. E se não resisto a este arrastamento, é por causa do hábito que adquiri de ceder a ele. Não me criares culpado, pois és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se preferir o mau caminho, foi por minha livre escolha, mas pela mesma razão que tive a liberdade em fazer o mal, eu tenho o de fazer o bem, consequentemente, e sou livre para andar o meu caminho. E aí, claro, ele continua a prece, mas percebe já completamente diferente das demais que a gente já tinha lido, né? Sim. Aqui também temos para resistir uma tentação, vamos ver nas aflições da vida. Eu acho que o momento hoje, muitas pessoas estão, né, sendo aflitas, então como a gente faz uma prece, né, baseada nas aflições da vida? Bom, então segue a prece. Deus Todo-Poderoso, que vês as nossas misérias, por favor, ouça favoravelmente o pedido que vos faço neste momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoa-me. Se ele for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos, executores da vossa vontade, venham em meu auxílio para realizá-lo. O que quer que aconteça, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se os meus desejos não são ouvidos, é que está em vosso desígnio testar-me, e eu submeto-me sem me lamentar. Faze que eu não me desanime de forma alguma, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abalados por isto. Então a gente percebe aqui, nas preces que a gente já leu, que a gente tem que sempre se comportar de forma simples, e sempre pedindo, solicitando, né? Conforme já tinha dito. Então a gente solicita porque a gente está indo em direção ao divino. Então a gente temos que nos curvar porque a gente somos realmente inferiores e a gente tem que ter essa humildade. Então a gente solicita, a gente pede e sempre nunca obrigando, né? Dizendo eu quero isso e vai ser ou assim. negociando com Deus. Ou negociando Prece com Deus. Não é negociação. Não é negociação. A gente não é pode. Bancada de negociação. Exatamente. Né? Se eu ganhar isso eu vou fazer 40 Pai Nosso, né? Exatamente. Então, o que Deus quer? Deus quer realmente que a gente peça para Ele. E como a gente pede, a gente tem que realmente, né, ser humilde, né? Já é humilde já de pedir a Ele, ser simples e nunca, né, impor. Eu quero isso e vai ser assim, ou conforme o Juliano disse, né? Bom, se eu fizer tal coisa, eu vou conseguir isso. Ou, né, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer isso. Não pode ser assim. Por quê? Porque a gente recebe tudo de graça. Tudo é de graça. A gente não pode querer negociar com Deus. Imagina, Deus, né, nosso Criador, nos deu tudo. A gente não pode negociar. A mesma coisa que eu pegar algo do Juliano. Juliano, eu peguei teu celular aqui. Agora tu me dá teu carro que eu te dou teu celular. Não pode. É a mesma coisa, né, pessoal? Então a gente não pode impor, nem querer fazer trocas, né? Tudo que a gente tem, a nossa vida, nosso corpo, nossos bens materiais,
veio, né, de outra providência, já vem do nosso ser celestial. Então a gente não pode querer fazer trocas. Então a gente fala de forma simples, a gente solicita, a gente pede, né, mas a gente não impõe. Então, se é desejo, porque a gente não sabe, nosso limite de conhecimento vai ter um passo, até uma linha. Então, a gente não sabe se aquilo que a aprovação que a gente está passando não é um teste para a gente melhorar, para a gente evoluir. A gente não sabe. Imagina se aquele desafio que a gente está passando agora, daqui a pouco melhora. A gente não sabe. Às vezes, tem males que vêm para o bem, né? Esses dias eu vi um orador na internet dizendo assim, se Deus não gostasse do ser humano, ele atenderia todas as nossas preces. Exatamente. Né? Nossa. Então, porque às vezes a gente não sabe pedir. Exatamente. E depois que a gente passa por uma dificuldade e se vê transformado depois daquilo, a gente vê que a gente realmente precisava passar por aquilo para sair um ser humano melhor. Exatamente. Né? Então, a gente tem que pedir força para poder atravessar aquela tempestade, força, resignação, fé, paciência para com os erros dos outros, que é tão difícil. É tão difícil. Exatamente. E aí a gente, diante de um perigo, como a gente, né, estamos diante de um perigo e como a gente faz uma prece, né? Olha só, já muda o contexto. Ela é mais simples, mais direta, até pensando na situação, não pode ser tão longa, tão extensa. Então, olha só, Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, então a gente já fala Todo-Poderoso, Deus, direciona a Deus, obviamente sempre Ele primeiro, meu anjo guardião, socorrei-me, se eu devo sucumbir, que a vontade de Deus seja feita. Se eu for salvo, que o resto da minha vida repare o mal que eu fiz e do qual me arrependo. Olha que direto, direcionado, mas que profundo essa prece. E temos também, olha que interessante, no momento de dormir, né? Quantos momentos a gente tem no nosso dia a dia e a gente acaba, às vezes, esquecendo, né? Imagina quanto a gente não pode se aliviar e ter uma boa noite de sono se a gente pudesse fazer uma prece simples. Verdade. E olha que simples essa prece. Antes de dormir, não leva nem um minuto. Minha alma vai se encontrar por um momento com os outros espíritos. Que aqueles que forem bons me ajudem com seus conselhos. Meu anjo guardião, faça que, ao me levantar, eu conserve deles uma impressão durável e salutar. Simples e curta, né? Simples e curta. Olha que interessante. Pedindo para que, ao acordar, eu lembre de alguma coisinha. Uma impressão da ajuda que eu tive à noite. Eu acho que até foi mesmo tu, né, que comentou da questão que teve um sonho muito inspirador com Jesus até mesmo. Então, imagina se não lembrasse. Sonhei com o chefe. Imagina se não sonhasse, se sonhasse e não lembrasse com o que teve com Jesus, imagina, com o chefe. Eu sonhei com o chefe, né? Exatamente. E isso é interessante, contando agora nesse que eu vi tua live. E realmente, me lembro quando ele comentou comigo, eu tive um sonho e tal, e tive com Jesus Cristo. Cara, nem sei se é verdade, ele estava apavorado. Mas faz muito sentido, porque a gente imagina que, Jesus, nossa, ninguém conhece Jesus, ninguém fala com ele deve estar andando em outro lugar. Vai descer num disco dourado, no meio das nuvens, assim. Por que a gente pensa isso? Porque a gente está acostumado, obviamente, com o nosso mundo material. A gente está acostumado, a gente vê aqueles artistas lá... que descem num disco dourado, né? Mas a gente tem que lembrar que Jesus pregava completamente o contrário. Tanto que aquela vez que ele entrou lá, todo mundo queria, o rei vai vir lá num disco, sei lá, vai vir de um outro jeito. E Jesus veio num burro, né? Entrou em Jerusalém num jumento. Num jumento. Entrou num jumento. Imagina, de forma simples e humilde, né? Então a gente não esperava de um rei, mas é conforme o Juliano tinha dito, certo? Então eu achei bem oportuno. Enfim, a gente tem outras preces. Aqui a gente falou para nós, né? Vamos pensar em nós, né? Não é uma prece para nós. E a gente tem uma prece bem legal aqui, acho que é uma das preces mais humildes, tá? Eu não vou ler toda ela porque é mais extensa. Mas olha só, para os inimigos e os que nos querem mal, né? Todos nós temos, em algum momento, a gente passar por essa provação. E é uma provação de paciência, de humildade e de amor. E o amor não é testado quando tu tá na tua família. Tá com teus parentes, com aquelas pessoas que tu gosta. O amor não é testado assim. O amor é testado quando a gente tá naquela pedrinha no calçado. Dentro do sapato, atrapalhando. Tá atrapalhando. É assim que é testado. Assim que a gente vai ver realmente se tu aplica ou não aquilo que tu diz, né? Será que realmente eu aplico aquilo que eu digo? Será que realmente eu faço? Então olha a prece. Meu Deus, eu perdoo. Aí tu diz o nome da pessoa.
pelo mal que me fez, olha que humildade, pelo mal que me fez e pelo que quis fazer-me, assim como desejo que me perdoeis e que Ele mesmo me perdoe os erros que eu tenha cometido. Se o colocaste no meu caminho como uma prova, que a vossa vontade seja feita. Afastai de mim, ó meu Deus, a ideia de maldizê-lo e qualquer desejo malévolo contra ele. Faça que eu sinta nenhuma alegria na infelicidade que possa atingir, nem nenhuma dor pelos bens que lhe poderão ser concedidos, para que a minha alma não se manche com pensamentos indignos de um cristão. Possa a vossa vontade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzido a melhores sentimentos em relação a mim. Olha que prece bonita, né? Ao invés de estar desejando o mesmo, querendo retribuir o sentimento ou aquela ação que causou algum mal, algum malefício, tu faz ao contrário. É o que a gente estava comentando lá no início, que é o objetivo do Evangelho. A gente pegar, lidar com essas energias. Né? Se eu receber uma energia negativa, ao invés de me fechar ou pegar e retribuir o dobro, como diz, eu desejo, o instinto faz isso, né? O instinto faz isso. Devolve, mas a gente não pode devolver. Principalmente nós que temos esse compromisso como médium, né? Independente do centro espírita ou bandista. E é aí que a gente vai realmente provar. Realmente eu estou aplicando aquilo que eu digo? Exatamente. E eu acho que, né, para finalizar, realmente tem outras aqui, eu gostaria de passar a noite toda lendo, a gente gostaria, mas infelizmente nós vamos fazer outra, outra live e vamos focar de novo porque a gente já fez uma live que falou sobre o Evangelho no Lar, mas se me convidarem para fazer 50 lives do Evangelho no Lar, eu vou fazer 50, né? Porque eu sei que faz parte do porquê do existir desta casa. Com certeza. Né? E eu espero que vocês tenham gostado do que estão ouvindo, né? E eu nem deixei o Matheus concluir ainda, mas o objetivo da nossa casa, né? Como o Caboclo Sete Flechas, que é a entidade a qual eu sirvo, né? Ele disse, o objetivo desta casa, um deles é ensinar o homem a orar, ensinar o homem a rezar. E eu demorei a entender isso, né? Eu disse, poxa, mas será que é difícil ensinar alguém a rezar, né? Será que eu mesmo não tinha que aprender a rezar, né? Então, quantas noites, às vezes eu não durmo, eu tenho insônia, e no dia seguinte eu reclamo para minha esposa, e ela disse assim, pois a gente nem rezou, né? E às vezes é 4 horas da manhã, quando eu me dobro, eu digo assim, mas eu vou ter que rezar, senão não vou conseguir dormir. Aí eu rezo, oro, eu nem lembro do final da oração, porque eu já dormi. Então, a gente tem que realmente aprender a rezar, aprender a pedir. Exatamente. É um ato de humildade. Pedir. E realmente, dando continuidade, né? É exatamente isso. Eu vejo assim que quando a gente solicita, a gente está sendo humilde. Mas como assim humilde pedir? Porque às vezes a gente tem orgulho e diz, não, eu vou assumir isso aqui sozinho, vou fazer sozinho. Quando a gente faz esse ato de humildade, que é a essência da humildade, a gente pega tirando aqueles pesos das costas e vai, né, distribuindo e a gente vai ficando mais leve. Então realmente eu acho que o objetivo é esse, tá? Bom, para finalizar, conforme o Juliano disse, eu trouxe alguns materiais, tá? Não sei se você vai conseguir captar. Vou mostrar de pertinho aqui. Perfeito. Esse livro, a leitura desse livro. Eu estou indicando a leitura, tá? Claro, indicando também o Evangelho segundo o Espiritismo, mas esse livro me cai, né? Eu gostava de, até então, antes da pandemia, de ir no sebo. Ir no sebo. Esse livro aqui, acho que eu li há 2, 3 anos atrás, e fui no sebo, pegava, olhava a capa, chamava a atenção e pegava o livro, né? Bem aleatório mesmo, sem alguns critérios, só pegava o livro. E esse livro me chamou a atenção na leitura dele. Por que me chamou a atenção? Porque esse livro li há 3 anos atrás, esse livro deve ser bem mais antigo, deve ser de 80, 70 talvez. E ele trata o seguinte, de uma mulher, tá? Uma senhora, lá do Oriente, tá? E ela está num país, que eu agora não vou recordar tanto tempo que eu li, tá? Mas a essência do livro é essa. E ela está num país onde está sofrendo uma doença, né? Um vírus, né? Que se alastrou na vila, lá na região dela, tá? Semelhante, aí me lembrou, quando teve esse Covid-19 me lembrou, né? E teve essa doença lá.
E o que acontecia? Semelhante a nós aqui. As pessoas estavam alarmadas, né? Todo aquele alarme, e as pessoas utilizando máscara, e as pessoas comentando. Ela disse que saía em todos os lugares, jornais, e tudo comentando o navio. E ela disse, não, sabe o que eu vou fazer? Vou me fechar, né? Vou me fechar e vou evitar. Não vou tomar nenhuma medida, não vou tomar remédio, não vou tomar nada. Vou só me fechar, né? Ela fala sobre energias, etc. Vou me fechar meus chakras e tudo mais para não, né, abrir espaço para essa doença. E aí uma vez ela teve que pegar um ônibus, né, e sair, se deslocar para outra vila. E ela entrou dentro do ônibus. E até então ela estava, né, nem se importando. Aí ela começou a ver o alarde das pessoas, as pessoas falando, e comentando e falando. E ela viu as pessoas com máscara, as pessoas com medo. Né, ela enfatiza bastante disso, que era expressivo. As pessoas pensavam muito. A energia no ambiente era muito disso, né, de medo. E acabou que ela disse que começou a baixar a energia dela. Que a gente estava falando de ela também começou a sentir medo. E ela começou a sentir medo. E a vibração dela começou a diminuir. E aí todo aquele preparo que ela tinha, aqueles escudos, aquelas barreiras acabaram baixando. E aí ela contraiu essa doença. Aí ela diz no livro, claro, se você acredita que foi questão da energia, tudo bem. Mas se tu acredita que eu contraí, né, por questão mais física, tranquilo. E ela disse que o médico, ela contraiu e ela ficou muito ruim mesmo. O estado de saúde dela ficou muito ruim, muito grave. E ela disse o seguinte, o médico chegou para ela e disse, 3 dias. Em 3 dias, realmente não tem mais o que fazer com ela, medicamento. 3 dias, né? Aí os familiares, claro, já ficaram abalados, etc. E ela disse que pegou e se concentrou e começou a fazer a yoga. E começou a equilibrar. Começou a fazer orações, preces e começou a se concentrar nas energias e ela começou a elevar a vibração dela. E ela se desvinculou de toda aquela névoa que estava na população e começou a elevar aquela vibração dela. E é muito disso que a gente está comentando. A oração, a vibração, mentalizar, elevar nosso espírito, nossa vibração. Às vezes as doenças materiais vêm muito também do plano espiritual, às vezes, de alguma forma, né? Tudo está vinculado, todas as energias. Aqui só está materializado. Tu pode ler a parte de trás do livro, Matheus, que eu achei muito bonito. Eu não li esse livro ainda, mas lerei, né, a indicação do nosso amigo aqui. Perfeito. Então aqui na parte de trás do livro está escrito, ela se auto-intitula, né, A Mãe, e aqui está escrito, no mundo físico de todas as coisas, é a beleza que expressa melhor o divino. O mundo físico é o mundo da forma e a perfeição da forma é a beleza. A beleza interpreta, expressa e manifesta o eterno. Seu papel é colocar toda a natureza manifestada em contato com o eterno através da perfeição da forma, através da harmonia de um sentido do ideal que eleva e guia em direção a alguma coisa mais sublime. E aqui também tem outra parte que eu achei bem interessante. Hein? Cada vez que sentimos nosso coração partir, uma porta mais profunda se abre dentro de nós, descerrando novos horizontes, sempre mais ricos de tesouros escondidos que, com os seus influxos dourados, vêm outra vez oferecer vida nova e mais intensa. É a renovação aquela, né? Nós estávamos comentando. Exatamente. Né? Matheus, 1000 obrigados por tu ter vindo aqui, por a gente poder fazer esse vídeo. E peço para que tu dê as tuas palavras finais aos teus amigos que devem estar vendo, aos teus familiares, enfim. E aí depois eu vou fazer o encerramento. Perfeito. Com certeza quero agradecer ao Juliano pelo convite, ele me convidou. Realmente eu estava realmente atarefado, mas com certeza eu coloquei na mente, né? Eu vou vir aqui e vou fazer essa live, né? Realmente quero agradecer do fundo do coração ter confiado, né, em mim, e com certeza tem outras pessoas bem mais capacitadas, com mais experiências, conhecimentos, que com certeza estariam aqui e realmente iriam representar todo esse objetivo. E estar aqui hoje, né, representando, é muito gratificante para mim, realmente renovador, é muito, realmente, né, vai ficar na minha história, na minha memória esse momento, que é muito marcante. Eu te agradeço, cara. Te agradeço e eu acho muito bonito a fé que tu tem, né? Essa história que tu carrega consigo, né? Que tu trouxe lá da tua primeira religião, né? E isso só nos mostra que
Deus é uma coisa só, a natureza é uma coisa só, né? A gente tem que derrubar essas barreiras, as barreiras de cor, as barreiras de credo, né? O que importa, qual é a cor do teu Deus, se na verdade Ele é um só, né? E o que nós temos que fazer, gente, é praticar o amor, é aprender a se amar. Tão difícil fazer isso, né? Deixar um pouquinho de lado o nosso egoísmo, o nosso orgulho. E como fazer isso? A gente tem que refletir, a gente tem que ler as mesmas coisas para refletir de verdade, né? Então, nosso objetivo com esses vídeos não é trazer a vocês assim explicações magísticas, mirabolantes, profundas, esotéricas, tão pouco históricas, tratar lá do detalhe da crucificação de Jesus, do como que ele agia, pouco importa. A mensagem ficou muito clara dele. E já transcorreu 2000 anos. Então nós temos ferramentas hoje, graças a Deus, que nos permitem reler a obra do Cristo e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso lar, para a nossa família. Esse é o objetivo, simplesmente esse é o objetivo desses vídeos, é o objetivo de convidar vocês na sexta-feira à noite a não assistir o Jornal Nacional e a rezar um pouquinho com a gente. É só isso. Porque assim nós vamos elevar a nossa vibração, nós vamos elevar a vibração do nosso lar, porque toda vez que a gente reza, a gente está convidando naturalmente bons espíritos a entrar no nosso lar. E ali vai se transformando num templo, uma igreja. É o nosso coração, é a nossa família, é a nossa casa. E até mesmo, né, para aqueles que já sabem, ou que eles não conhecem, aqui a Terreira era uma garagem. Exatamente. E uma garagem tornou um templo. Então, exatamente, é verdade, Matheus. Não é verdade. Aqui, né, fisicamente era uma garagem e nós transformamos num templo. Exatamente. Porque a espiritualidade assim desejou, né? E porque nós nos colocamos à disposição e permitimos realizar aquilo que foi planejado, não por mim, não pela minha mãe, nem pela minha avó, mas sim por espíritos de luz que desejaram isso aqui e que eu simplesmente, e você, hoje estamos sendo instrumentos. Exatamente. Né, Matheus? Então, que a gente tenha conseguido, né, levar um pouquinho desse amor para vocês. Assim, eu faço nossa prece de encerramento. E eu vou te pedir para tu fazer a nossa prece de encerramento. Que assim seja, então. Senhor, permita que eu possa compreender mais, ouvir mais, que eu possa ter mais paciência, que eu possa refletir mais sobre as minhas ações, que eu possa me encontrar. Senhor, perdoe as minhas ações, perdoe os meus pensamentos e as minhas energias, aquelas que não foram de acordo com o Senhor. Mas que me dê consciência, que me dê força para que eu possa me aproximar mais do Teu caminho. Que eu possa ser luz, que eu possa ser meio de instrumento para o Senhor, para que eu possa auxiliar aqueles que estão desajustados, para aqueles aflitos e para consolar aqueles que ainda procuram a luz e o caminho do Senhor. Pai, por favor, me faça instrumento do Senhor, me faça acreditar mais e ouvir mais do que falar. Pai, sou grato eternamente ao Senhor por me dar a oportunidade de estar aqui neste momento. E que o Senhor eleve nossos pensamentos e leve as energias que estão conosco nesse momento para aqueles que estão em casa, para os doentes e para todas as pessoas, independente de suas crenças, religiões e das suas crenças e religiões, Pai.
Nós somos gratos eternamente ao Senhor. Amém. Viva a Deus. Amém. Linda tua prece. Meu Deus. Gente, é que deu uma vibradinha Deu uma aqui. vibradinha. Deu uma vibradinha. Então, assim, tome a aguinha, tá? Nós vamos tomar nossa aguinha e vou propor uma coisa diferente ao Matheus. Hoje nós vamos brindar. Olha só, Matheus, parece água gaseificada agora, né? Um brinde às entidades espirituais que nos ajudaram. Um brinde a vocês. Fiquem com Deus, que possam se reenergizar e que possam compartilhar esse vídeo com os amigos, com a família, na esperança que a gente se una e possa orar juntos. Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço. Muito Adorei obrigado. o vídeo. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, Até tchau. a próxima.